Boa tarde, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Um prazer muito grande o momento que nós vamos passar juntos. Para mim é gratificante, para você espero que seja benéfico. Como nós temos feito em outra ocasião, alegria muito grande, vamos agora tornar em realidade. Hoje nós vamos ver sobre um tema que é curioso e traz uma certa expectativa. E algumas pessoas encaram assim de uma forma diferente. Verifiquem. Eu não sei se você já teve a oportunidade de considerar com alguma pessoa, conversar, e ele fala assim: olha, nós somos pecadores e vamos viver pecando até o fim, até Jesus voltar. Sim, é pecador, vai viver pecando até voltar. Agora só não sei o que vai acontecer. E se você quiser saber o que vai acontecer, então fica até o fim desse vídeo. Nós vamos ver sobre santidade ao Senhor. Vamos considerar 3 pontos importantes. O primeiro é: todos somos pecadores. Depois, o segundo, condições para a vitória. E o terceiro, a convocação. Então, fica até o fim para você entender o que vai acontecer em cada situação dessa. Agora, é bom levar em consideração, se você não assistiu o vídeo anterior, no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link para você assistir o vídeo anterior. Doenças do estilo de vida. É um assunto importante para os nossos dias, para os dias em que estamos vivendo. Então dê uma olhadinha lá, assiste se você não assistiu ainda. E também vou colocar na descrição o link do grupo do WhatsApp que nós fazemos parte desse canal, Amigos do Pastor. Você vai dar, se você é inscrito nesse canal, você vai lá e acessa o link e entra também no grupo do WhatsApp. O que nós vamos falar? Vamos falar sobre estes temas que a gente fala, tão importante para o dia a dia. E inclusive, se você tiver alguma necessidade de uma orientação, um aconselhamento, entre em contato comigo. Lá pelo grupo do WhatsApp, você entra no PV e a gente trata para você não se expor de público, a gente pode lhe ajudar em alguma coisa. Então esse passo é fundamental. Agora, como nós havíamos programado, santidade ao Senhor. Não sei se você já esteve vendo alguma pessoa falar assim: ah, você quer ser mais santo, você quer ser o santão, você quer ser o melhorzão, o bonzão, o diferente de tudo. Bem, eu não sei se você já se deparou com uma situação assim, mas eu quero dizer uma coisa: se alguém pensar assim de mim, eu não quero ser o mais santo, eu não quero ser o bonzão, não quero ser o diferente de todos. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. E é o que nós vamos ver na Escritura Sagrada a partir deste momento. No primeiro tópico, então, nós vamos considerar sobre todos somos pecadores. E esse é um passo interessante. E se você for dar uma olhadinha no que diz o livro de Romanos capítulo 3, verso 23, diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos somos pecadores. Começa por aí. E agora só que tem o segundo. A paulada é meia pesada. Diz, mas o salário, Romanos capítulo agora, nós estávamos em 3, 23, agora vamos para o 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, deu para ter uma ideia. Todos somos pecadores, todos carecemos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Agora, eu tenho que me posicionar para não ser vítima da morte. E é o que nós vamos aprender nessa ocasião. Tem um texto da Escritura Sagrada que ele é um tanto pesado, mas eu, com muito carinho, com muito respeito, vou passar para você. Está na primeira carta de João, capítulo 3, no verso 8, que diz o seguinte: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, dá para você ter uma visão que nós todos somos pecadores, mas não queremos ser eu pelo menos não quero ser filho do diabo. E aí o que eu tenho que fazer? Embora ser pecador, mas não cometer o pecado. Essa é a situação. Você tenta imaginar como que você vai contornar esse quadro para ser pecador sem cometer, entendeu, o pecado. É como se fosse um equilibrista. Vai sentir o desejo, mas não pode cair. E nós vamos entender no decorrer deste vídeo, tá certo? Agora, verifique o que nós encontramos também na primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 5, que diz assim: do mundo o são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. O que fala o mundo? O mundo fala das coisas do mundo. O mundo fala da glutonaria, o mundo fala das bebedices, o mundo fala das farras, das festanças, como dizem.
O mundo fala da exibição, fala do egoísmo, da exaltação, do adultério, da prostituição. O mundo fala também das mentiras, fala do fraude, fala do crime. O mundo fala de tanta coisa. As coisas do mundo. As coisas do mundo. O mundo fala de esporte, o mundo fala de músicas pervertidas e tantas outras coisas que são do mundo. Só para a gente ter uma noçãozinha de que fala o mundo. Nessa situação é bom a gente considerar. Você agora pode se posicionar. Você é do mundo ou é de Deus? E aí, como é que você fica? De que você está falando? O que você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está comendo? O que você está vestindo? Quais são as suas brincadeiras? Qual é o seu dia a dia? Qual é o seu comportamento? O mundo vê em você uma pessoa dentro dos padrões que agrada a Deus? Esse é um ponto a considerar. Agora, verifique comigo o seguinte, condições para a vitória. Porque não esqueça de uma coisa, tem gente que acha que a gente tem que viver nesse mundo de pecado, mas que tem que submeter o pecado também. Não, nada disso. Deus nunca pediria a você uma coisa que você não tivesse condições de cumprir. Esse passo é fundamental. Pensa um pouquinho, se ele iria pedir para você uma coisa que você não tivesse condições de cumprir. De forma nenhuma, nunca. Quer ver uma coisa? As condições para a vitória, o primeiro passo nós encontramos em Romanos capítulo 6, verso 4, que nos diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso significa dizer que, diante dessa situação, você precisa entender que você tem que viver no mundo, mas não participar das coisas do mundo. Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Esse é o passo importante. Então, se nós levarmos em consideração por esse caminho, a gente chega. Não é sair do mundo, mas é não participar das coisas do mundo. E Judas capítulo 1, verso 24, olha que interessante, que palavra preciosa. Ele fala assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível como alegria perante a sua glória. Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar, de cair no pecado, para que nós apresentemos com alegria diante da sua glória. Você já parou para pensar, ele nunca ia pedir uma coisa que você não pudesse cumprir. Que interessante. E ele diz mais em Tiago capítulo 4, verso 7, o seguinte, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que está acontecendo é que muitas vezes as pessoas não estão considerando esse aspecto. Estão abrindo a guarda e cedendo ao inimigo. Quando é para o inimigo, não é para você se preocupar em expulsar o inimigo, não. É para você ficar na comunhão com Deus, que o inimigo vai fugir de você. Esse é o passo importante. Capítulo 4, verso 4 de 1 João diz assim, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está com vós do que os que está com o mundo. Então, olha que interessante a gente considerar esse aspecto. Deus coloca condições para a gente. Não precisamos duvidar. Nós temos um exército à nossa disposição. Agora nós temos que usufruir das bênçãos que esse exército de anjos estão para nos servir. E o que vamos fazer? O que vamos esperar nessas condições? Vamos aguardar o quê? Pense um pouquinho. Agora, verifique. Eu entendi que eu tenho condições de, em Cristo, vencer. Verifique. Quais são as condições? Vamos dar uma olhadinha? Nós encontramos aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. A convocação de Deus. Todos somos pecadores. Depois, o método para vencer, a segunda parte. Agora nós fechamos com a convocação. O que Deus espera de você. Apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, verso 15 e 16, ele diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santo em todas a vossa maneira de viver. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Santo no comer, santo no falar, santo no ouvir, santo no fazer, santo no vestir, santo no tudo. Está notando como que é a história? É isso que ele quer. Nada mais, nada menos do que isso. E é impossível fazer isso? Sim. Para mim, eu, Pascoal Matei, é impossível. Mas com ele, nada é impossível. Porque ele colocou à minha disposição alguém para me ajudar. Está vendo como que é a situação? Então, só não vence quem não quer vencer. Verso 16. Portanto, sede santo, como eu sou santo, porque está escrito. Esse passo é fundamental e nós não podemos deixar de considerar. Agora, verifique essa ilustração que nós temos agora. Essa é uma perfeita ilustração. Aqui nós temos uma circunferência que dá a proteção de um para-raio. Ele está no centro, mas toda essa área está protegida. Isso significa dizer que quem está dentro dessa área está protegido. Assim seria o caso da comunhão com Deus. Deus está no centro e você tem uma área de proteção. Toda vez que você estiver próximo de Deus, você está protegido. Só que o ser humano, ele gosta de aventura. E às vezes ele está aqui, mas ele quer ver se ele consegue chegar aqui e não cair em pecado. Não, um pouquinho mais. Até aqui eu venci. Eu vou ver se eu chego um pouquinho mais. Isso não pode. Se você estiver aqui, mas pensando em até onde você consegue sem cair no pecado, você já está pecando. Porque você está de costa para Deus e de frente para o mundo. Você está contemplando o mundo. Esse é o fator. Então o que você tem que fazer? Dê as costas para o mundo e fica de frente para Deus. E vá se aproximando ao máximo. Enquanto ele permitir a sua aproximação, você deve aproximar. Se ele permitir você ficar colado com ele, fica colado com ele, porque é para o seu bem. Assim você vence. Vence o pecado, vence os maus pensamentos, vence a cobiça, vence o adultério, você vence o fraude, a mentira, vence tudo que for preciso. Então, vamos entender isso. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. Vamos aproveitar a oportunidade. Ele quer nos salvar. Eu entendi que isso é bom. Eu quero isso para mim. Deu para entender direitinho a ilustração. Agora, verifique, eu tenho 2 versinhos das Escrituras Sagradas ainda para fechar. Um deles está em João capítulo 3, verso 7, que diz o seguinte: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Deus é justo e quer que você seja justo também em tudo. Quem pratica a justiça é justo, como ele é justo. Deus é justo. 1 João capítulo 3, verso 7. Agora, tem o outro verso que fecha nas seguintes palavras. Capítulo 3, verso 6 de 1 João também. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Diante dessa situação, o que nós vamos esperar? O que você quer mais? Se está pecando é porque não está com ele. O que nós vimos na ilustração? Tem que estar ligado com ele, de frente para ele, não é de costa para ele olhando para o mundo, não. Eu entendi que isso é muito importante. Eu quero isso para mim. Eu quero viver com Deus. Ser santo como ele é santo. Como ele me pediu. Ser justo como ele é justo. Viver nessa terra de pecado, sem participar do pecado. Clamando, pedindo. Sozinho é impossível, mas com Deus, sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Diante dessa situação, eu quero para mim viver sujeito a Deus, resistindo ao inimigo, para que Deus me dê as boas-vindas no dia da sua vinda. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você quer também? Então, Senhor, se você não conhecia, peça perdão pelo seu passado. Mas a partir de agora, se coloque nas mãos de Deus. Clame, vigie, esteja atento, através das Escrituras, através da oração, através da palavra do dia a dia. Deus vai te abençoar.
E no dia da vinda do Senhor, Ele vai te dizer também: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. E se você já tomou essa decisão, diga também: Senhor, então me segura. Eu já tomei essa decisão. Eu não quero retroceder. Eu quero em ti ser um vitorioso para a glória do teu santo nome e para testemunho do teu poder na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima semana.